Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. E nessa liturgia, então refletimos sobre 3 indicações importantes para a nossa vida que encontramos na liturgia da palavra deste domingo. É que hoje celebramos a beleza de Deus que não cabe realmente nas nossas ideias, que desmonta também os nossos conceitos. Vendo que Jesus expulsa os demônios, os escribas e os fariseus dizem uma coisa absurda, que Jesus está possuído por Satanás. Diante do impacto, então, causado por Jesus, que atrai multidões, seus parentes dizem que ele está louco. Disse claramente o Papa Francisco: atirar verdades e fórmulas doutrinais como pedras não é ser cristão. Que Jesus, o rosto humano de Deus, questione nossos esquemas mentais, interpele nossas fórmulas doutrinais, mexa com nossas certezas para podermos então nos aproximar descalços e desprovidos do mistério santo. E para assim nos abrirmos à sua livre e libertadora vontade. É que o evangelho de hoje ele compõe-se de 4 partes. Uma primeira, sobre relações diferenciadas com Jesus, a dos discípulos e a das multidões e a dos parentes. Uma segunda, com a presença dos mestres da lei e a acusação de que Jesus age sob o domínio de Satanás. Uma terceira, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a última, sobre a nova família de Jesus. O texto do Evangelho então nos mostra que depois de ter sido ameaçado, Jesus não fala na sinagoga, mas em casa. A casa é mais do que simplesmente um lugar físico. É o lugar onde Jesus se reúne com seus discípulos e explica-lhes a palavra. A casa se torna então um lugar simbólico. Há um dentro e um fora. Há um dentro porque há um fora e vice-versa. Dentro é a família. O grupo de discípulos e discípulas que Jesus vai chamando e formando. Fora são os estranhos. Este dentro, na verdade, elimina a igreja, delimita a igreja, que é formada por aqueles e aquelas que estão, então, com ele e o escutam. Porém, dediquemos um espaço, como eu dizia no início, às indicações para as nossas vidas a partir justamente da liturgia da palavra. É que os textos bíblicos deste domingo nos trazem temas distintos, os quais contêm indicações importantes para a nossa vida. O primeiro tema é o pecado, e nos oferece pistas sobre como podemos recuperar a nossa liberdade, e de forma que o pecado não domine sobre nós. O segundo tema nos coloca então diante de 2 opostos, o visível e o invisível, o exterior e o interior, e nos recorda que o essencial é invisível aos nossos olhos. O terceiro tema é a liberdade de Jesus diante das pessoas e a fidelidade à sua própria vontade. E nos coloca justamente uma pergunta: o que é mais importante? Agradar as pessoas ou ser uma pessoa autêntica? Mergulhemos nessas 3 realidades. Primeiro, a dinâmica do pecado e a compreensão errada de liberdade. Ao criar o ser humano, Deus lhe concedeu algo sagrado e precioso,
a sua liberdade de escolha. No entanto, o ser humano tem a tendência de compreender a liberdade com aquela ideia de posso fazer tudo o que quero. Sim, responde o apóstolo Paulo. Posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Posso fazer o que quero, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Em nome da liberdade, algumas pessoas prejudicam a si mesmas, ao meio ambiente e aos outros. Ao fazerem uso da sua liberdade, elas não se dão ao trabalho de refletir se aquilo convém à sua saúde, à sua alma, ao seu espírito, ao seu relacionamento, ao meio ambiente ou à liberdade. É uma liberdade separada da responsabilidade. Todos querem ser livres, mas são poucos os que aceitam responsabilizar-se pelas escolhas que fazem na vida. Quando eu escolho algo, necessariamente tenho que rejeitar aquilo que é oposto ao que escolhi. Quando eu digo sim a uma coisa, necessariamente tenho que dizer não àquilo que não pode vir a destruir o que eu escolhi. E aí está o problema. Pessoas imaturas não sabem dizer não a si mesmas e não aceitam que a vida lhes diga também um não. Este é o problema. É próprio da geração moderna não escolher, não decidir, não assumir responsabilidades, mas a vida nos confronta o tempo todo com essa necessidade. A vida exige de nós escolhas, decisões, responsabilidade. São essas atitudes que nos fazem amadurecer como seres humanos e entender que não existe liberdade sem responsabilidade. Portanto, o pecado não consiste em simplesmente desobedecer a Deus, mas justamente em sabotar-se como ser humano, em agir instintivamente, reagindo ao que lhe afeta e não se dando ao trabalho de refletir e de escolher que resposta você dará ao que está sentindo, ao que está afetando sua vida neste momento. Um segundo aspecto. Preocupa-nos mais como estamos fora do que o que somos por dentro. Todos nós somos filhos do nosso tempo. Todos sofremos as influências de uma sociedade onde a imagem é tudo e o conteúdo não importa. Não percebemos a grande contradição que é o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que se valoriza o corpo, os exercícios físicos, a alimentação saudável, o conforto e o bem-estar, nunca o ser humano esteve tão doente como hoje. Doente no corpo, na alma e no espírito. Quantos de nós ainda estamos conseguindo lidar com a vida sem tomar algum tipo de medicamento? E como afirma o Papa Francisco, não podemos pretender ser pessoas saudáveis no mundo doente como o nosso. A fonte do nosso adoecimento está na inversão de valores. Cuidamos do externo e descuidamos do interno. Nos angustiamos com o fato de que exteriormente vamos declinando a cada dia, ou seja, ninguém escapa disso, ao invés de valorizarmos o nosso amadurecimento, a superação de atitudes infantis, a liberdade de ideias, sentimentos e atitudes que nos atrapalham no responder ao que a vida está nos pedindo neste momento. Desperdiçamos energia lamentando aquilo que morre em nós a cada dia. Ao invés de orientar essa mesma energia para gerar uma vida que tenha mais sentido, mais conteúdo, mais verdade, mais essência.
Esquecemos de que enquanto a nossa tenda, ou seja, vida provisória, se desmancha com o passar do tempo, a nossa casa, ou seja, essa vida eterna, está sendo preparada por Deus. É preciso colocar em ordem nossos valores, relativizando aquilo que é relativo e absolutizando aquilo que é absoluto. Um terceiro aspecto é o que é mais importante: agradar as pessoas ou ser autêntico. No Evangelho, então, a gente precisa entender que também na vida, então Jesus era uma pessoa absolutamente livre das expectativas dos outros, das cobranças do mundo e das críticas que lhe faziam. Ele movia-se por convicções internas, não por expressões externas. Para ele, ser um homem autêntico sempre foi muito mais importante do que agradar as pessoas que vinham procurá-lo. O problema é que isso tem um preço. O preço do anonimato, o preço de uma certa solidão, o preço de ser ignorado pela maioria, o preço de não constar entre as 20 pessoas mais influentes do mundo, ou de nunca estar entre os 10 vídeos mais visualizados, quem sabe, no YouTube ou nas redes sociais. Por ser uma pessoa autêntica, Jesus foi chamado de louco pelos seus próprios familiares e de possuído pelo demônio pelos mestres da lei religiosa de sua época. O quanto você é livre diante das expectativas das pessoas. O quanto você adoece e se anula para agradar as pessoas à sua volta. O quanto você se esgota e se mata na esperança de ganhar algum reconhecimento ou algum afeto de quem está à sua volta. Seja livre. Seja autêntico e não se preocupe com a maldade daqueles que matam simplesmente para ver, então, ter o seu orgulho à frente de tudo. É importante lembrar que muitas pessoas estão adoecendo por estarem sobrecarregadas, por carregarem fardos que não são delas, mas que aceitaram carregar para agradar os outros, para não dizerem justamente o não aos outros, com medo de perder o afeto delas. Jesus nos ensina que o mais importante na vida é você escutar a voz de Deus em seu interior e compreender qual tarefa a vida está lhe pedindo para realizar neste momento. Então, para ser fiel à tarefa que era sua, Jesus não teve receio de entrar em conflito com a sua família e não permitiu ser rotulado pelos mestres da lei de homem possuído pelo demônio. Aliás, é muito interessante constatar que o mesmo mundo que nos adoece tem a pretensão de nos dizer o que é ser saudável. O mesmo mundo que nos atormenta com os inúmeros demônios que inventa quer nos vender fórmulas mágicas de exorcismo. Cada um de nós precisa aprender com Jesus a distanciar-se do barulho exterior e a ouvir o próprio interior. Cada um de nós pode aprender com Jesus a se desfazer de pesos que não nos cabem carregar e de tarefas que não nos competem porque são responsabilidade dos outros. Cada um de nós pode aprender com Jesus a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é que adoeçamos, que enlouqueçamos e nos desumanizemos. Pelo contrário, o Pai quer que sejamos pessoas autênticas, verdadeiras consigo mesmas, pessoas que não se permitam ser adoecidas ou atormentadas por pressões e cobranças de um mundo que vive um estilo de vida doentio e escravo do espírito do mal. A questão central é saber
se estamos com Ele ou contra Ele. Somos seus ou estranhos a Ele. Estamos dentro ou fora. Atendemos ao seu chamado ou o mandamos chamar. Nós o seguimos ou queremos que Ele nos siga. Deixamos-nos tomar por Ele ou queremos subjugá-lo. Aceitamos o seu perdão ou recusamos. Escutamos o Espírito ou blasfemamos contra Ele. Fazemos a vontade de Deus ou fazemos da nossa o ponto de referência de toda a nossa vida. O que está em jogo é a nossa salvação. O que consiste em estar com Ele como Ele é realmente e não como gostaríamos que Ele fosse. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar, provavelmente a casa de Pedro em Cafarnaum, que se tornou a nova sinagoga onde Jesus falava aos seus discípulos e acolhia os outros. Peço ao Senhor aquilo que quero, para conseguir a graça de me converter das minhas resistências ao Espírito e de verdadeiramente escutá-lo. E buscando tirar proveito, vejo, escuto e olho as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.